Graça e paz do Senhor seja com todos os amados irmãos. Nós vamos continuar com a nossa série de exposições na primeira carta de João e eu quero convidá-los a fazermos leitura no texto que se encontra em 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Na última ocasião em que falamos a respeito da carta de João, nós fizemos uma introdução a esta carta, abordando aspectos relacionados a onde foi escrita, a quem ela foi destinada, os principais motivos pelos quais a carta foi escrita. Hoje nós vamos começar a exposição propriamente dita da carta em si, tendo já uma base fundamental introdutória. Então, façamos leitura dos versículos 1 ao 4 do texto de 1 João, que nos diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos achegamos à tua presença nesta hora e louvamos o teu nome por este dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Sinal, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, sinal do teu propósito nas nossas vidas, ou seja, se o Senhor nos dá mais um dia, significa que há um propósito ainda a ser cumprido através da nossa existência. E nós louvamos o teu nome por isso, Pai querido, porque em teu reino, Senhor Todo-Poderoso, temos uma finalidade, Pai querido. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por todo o teu sustento. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos livrado do mal, Papai. Obrigado, Senhor. Pai, agora nós estamos colocados diante da tua palavra, Pai. A palavra, Senhor, que fez o mundo, a palavra, Pai querido, que muda corações, Pai querido, a palavra, Senhor, que direciona as pessoas, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos conceda entendimento, que o Senhor nos conceda inteligência, que o Senhor nos conceda a capacidade de entender, Pai, não apenas intelectualmente, como entender espiritualmente, Senhor, o sentido, o significado da Tua palavra, de maneira que nós possamos viver esta palavra através das nossas vidas, porque o Senhor tem nos dado a palavra para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dela, Pai. Ajuda-nos nesse sentido, Pai querido. Que essas verdades venham ao encontro do nosso coração, Pai querido, de maneira que elas transformem o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar, Pai querido. E pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai escutar esta mensagem, Pai, e que vidas, Senhor, possam ser alcançadas, Pai querido, através desta mensagem, corações possam ser transformados, Senhor, e graça seja acrescentada, Pai querido, e glória para o Teu nome, Senhor, porque sabemos que todas as coisas, Pai querido, foram feitas para a glória do Teu nome, Pai. E nós nos satisfazemos em consequência desta glória, Pai, que recai sobre nós quando o Senhor é exaltado, Papai. Abençoa teu povo, Pai, neste momento, Senhor, em que estamos passando por esta pandemia de coronavírus, Pai, que a tua mão seja sobre a tua igreja, para fortalecer a fé, para colocar nos nossos lábios uma palavra, Pai querido, de consolo e de esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que estão perdidos, Pai querido, e que o Senhor, de acordo com a tua santa vontade, Pai querido, e de acordo com a tua misericórdia também o Senhor esteja guardando o teu povo, Pai querido, e livrando de todo o mal, Pai. Esta é a nossa oração, Pai querido, e confiados de que o Senhor estará agindo nas nossas vidas por meio da tua palavra, Papai. É o que eu oro em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém.
Irmãos, na última ocasião, tratamos então da introdução da primeira carta de João e falávamos que os principais motivos de João ter escrito a carta foram, em primeiro lugar, defender a fé cristã contra os falsos mestres, os gnósticos, ou os primeiros gnósticos, porque a doutrina do gnosticismo ou a doutrina do conhecimento místico, ela começou a ser estabelecida já na época de João, mas ela vai se consolidar realmente lá para o meio e final do segundo século. Mas já aqui no tempo de João, nós já temos essa doutrina começando a se formar e trazendo problemas para a igreja. Então, João escreve para defender a igreja, defender a fé cristã contra esses falsos mestres. E também João, nós falávamos na introdução, que escreveu também com o objetivo de confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que já tinha sido ensinado por João, pelos outros apóstolos, e que alcançava a igreja na Ásia Menor, ali, cuja capital era Éfeso, agora ela precisava ser reforçada diante dos ataques de inimigos espirituais. As pessoas precisavam ser relembradas, fortalecidas, firmadas na fé e nos fundamentos da sã doutrina da palavra de Deus. O que ainda hoje se constitui um desafio para a Igreja de Cristo. Em meio aos tantos ataques à fé cristã, a nossa responsabilidade é conhecermos a palavra, é buscarmos lugares, buscarmos pessoas que sejam capazes de nos instruir e nos orientar de acordo com a palavra de Deus e com um compromisso em manter a integridade da palavra. Se isso era uma preocupação lá no primeiro século, continua sendo uma preocupação nos nossos dias. Precisamos cuidar da igreja, precisamos cuidar dos cristãos para que as heresias destruidoras não entrem, não minem a nossa fé, não enfraqueçam os nossos fundamentos. Porque o fundamento é muito importante, o fundamento da palavra de Deus, o fundamento da fé cristã. E é nesse tom que o apóstolo João começa a sua primeira carta, apontando para a realidade da pessoa de Cristo, que estava sendo atacada pelos falsos mestres, que diziam que o Senhor Jesus não era um homem real. A ideia que eles tentavam transmitir para a igreja daqueles tempos, ainda que a igreja tivesse um conhecimento de Cristo, era que o Senhor Jesus era uma espécie de um holograma, de um fantasma, sem substância concreta, sem carne e osso. Ele era algo assim porque, no conceito deles, a carne, a matéria humana era algo pecaminoso, então um Deus santo não podia habitar em algo pecaminoso. Todavia, a Escritura Sagrada nunca apontou para tal fato. Desde o início nós vemos que Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus fez o homem de carne e osso. Deus colocou um espírito dentro do homem. Todavia, o homem todo, como obra de Deus, era bom. Não havia nada mal no homem, até que o homem caísse em pecado. O que nos leva a concluir que essa heresia era um falso ensino, porque esse Jesus Cristo que veio até nós era realmente de carne e osso, uma substância concreta. E aí João vai começar a sua carta afirmando que Jesus era desde o princípio. Em primeiro lugar, uma coisa importante aqui para a doutrina cristã, para a fé cristã. E nós vemos o uso do termo aqui no versículo 1, o que era desde o princípio. Normalmente, quando nós falamos de uma pessoa, nós nos referimos a ela falando quem ela era. Quem era o João? Quem era a Maria? Todavia, aqui nós vemos que o termo utilizado era o que era. Então, João aqui ele pretende falar não apenas da pessoa, quem era Jesus Cristo, mas da obra que Jesus Cristo realizou. O que ele fez, o que ele significou, o que ele foi, o que Jesus representou. É isso aqui que
João pretendia mostrar aqui para os destinatários da sua carta? O apóstolo do amor, ele começa a sua carta expondo doutrinas importantíssimas para o cristianismo. Ele diz que Jesus era o verbo da vida, o que nos faz lembrar que, de certa forma, semelhante, ele escreveu lá no seu Evangelho, no capítulo 1. Nós vamos fazer leitura de dois textos que se encontram no capítulo 1. O texto do versículo 1 ao 5 e o texto do versículo 14, para a percepção dos irmãos, para o entendimento do que o apóstolo João está pretendendo dizer aqui quando ele diz que Jesus era o verbo da vida e que habitou entre nós. Então, João 1, do versículo 1 ao 5, nos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14 do capítulo 1 nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, nós temos algumas afirmações importantes aqui. João afirma que Jesus Cristo, em primeiro lugar, era o verbo, ou seja, a palavra verbo significa palavra. Jesus Cristo era a manifestação e a encarnação da palavra de Deus. Ou seja, a orientação que o cristão precisa para a sua vida está em Cristo. Está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o direcionamento. Esse verbo é o verbo da vida, ou seja, ele é capaz de dar vida para aqueles que vêm a ele, vida no presente tempo para aqueles que estão mortos nos seus pecados, e vida que não é vida apenas para essa vida, mas que é vida eterna. Assim como também o termo vida aponta para uma vida abundante, ou seja, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de realizações que aqueles que estão em Cristo, que aqueles que têm Cristo como Senhor, que aqueles que têm Cristo como Salvador, podem ter. Então, esse Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, eterno, Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus, ele encarnou, ou seja, ele se fez homem. Ainda que ele já existisse, ele habitou entre nós e ele trouxe graça, verdade e vida para aqueles que creram nele e para aqueles que ainda hoje creem nele. Meus irmãos, ao contrário do que os gnósticos afirmavam, de que Cristo era um fantasma, João expõe com clareza aqui que ele, os outros apóstolos, demais discípulos, ouviram os ensinamentos do Mestre, viram os milagres que ele realizou. Estes foram homens que no seu tempo abraçaram o Senhor, viveram com o Mestre, comeram com o Mestre, beijaram o Mestre Jesus, andavam na vida comum sendo discipulados pelo Senhor, e eles sabiam da realidade, do quão concreto o Senhor Jesus era. Ele era realmente o Filho de Deus de carne e osso. Como nós já em alguns momentos na introdução afirmamos, é preciso entender a importância dessa encarnação e é preciso entender a importância do porquê o ataque à encarnação de Jesus, porquê que os falsos mestres, que por trás de si tinham o inimigo das nossas almas, atacam a encarnação de Cristo. Em primeiro lugar, somente um homem poderia pagar o preço pelo pecado da humanidade. Porque quando nós olhamos lá para o início, o único homem que foi capaz de não pecar, que foi Adão, ele, por uma livre escolha dele,
desobedeceu a Deus e ele tinha uma lei estabelecida para ele só, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse para ele que se ele comesse, o dia que ele comesse dessa árvore, ele morreria. E o que acontece? Adão come do fruto da árvore do conhecimento do mal e morre espiritualmente. A partir desta morte espiritual, houve uma série de consequências para o homem, dentre elas a separação entre Deus e o homem. O homem foi separado de Deus, do seu relacionamento com Deus, morreu espiritualmente e o homem se tornou uma pessoa incapaz de não pecar. E agora, para que o homem pudesse viver uma vida adequada na presença de Deus, o Senhor, dentre outras coisas, deu a lei dele para que o povo de Israel, que foi a nação que ele escolheu, e todas as nações que viessem ao povo de Israel, vivessem de acordo com a lei de Deus, que são princípios morais e éticos para a vida de todo ser humano que vem a Deus. Só que o homem, estando enfermo por causa do pecado, nunca foi capaz de guardar a lei. E o que o Senhor fez? O Senhor enviou o seu filho como homem para fazer aquilo que Adão não foi capaz de fazer por escolha própria, e o que os outros homens não são capazes de fazer pelas suas limitações e incapacidades por causa do pecado presente na vida deles. Eles estão mortos. Então, são incapazes de cumprir a lei como um todo. Jesus precisava se tornar homem para, como homem, cumprir a lei. Agora, o outro aspecto é, Jesus precisava ser Deus, porque todos os homens contaminados pelo pecado eram incapazes de cumprir a lei. Só um Deus, sendo homem, era capaz de viver nesta terra sem se contaminar com o pecado e cumprir plenamente a lei de Deus e satisfazer a Deus. Ou seja, quando Jesus morreu por nós, cumpriu toda a lei, ele morreu no nosso lugar como um sacrifício substitutivo. Ele nos substituiu. E agora, Deus aceita o sacrifício dele em nosso favor, e aqueles que vêm a Jesus Cristo, não lhes é mais imputado o pecado que eles tinham antes. Agora o Senhor aceita a compensação que Cristo fez. E aí aqueles que vêm a Cristo têm a vida eterna, exatamente por isso, porque Jesus era um homem que não pecou, homem real, homem de carne e osso, e era um Deus, 100% homem, 100% Deus. Por isso o ataque dos gnósticos. Ao atacar essa natureza, se Jesus realmente não era homem, ele verdadeiramente não morreu. Ele não pagou o preço pelo nosso pecado. E se não pagou, todas as gerações desde Cristo estão mortas. Ninguém nasceu de novo, como a Escritura diz. Ninguém tem a paz de Cristo no coração, como a Escritura diz. Ninguém tem uma nova vida em Cristo. Mas nós sabemos que todos esses fatos são realidades na vida do cristão. Ou seja, o ataque dos gnósticos era um ataque letal a uma das principais doutrinas da fé cristã. Ao contrário do que Cerinto e os seus seguidores disseram, e na nossa introdução nós apresentamos a pessoa de Cerinto. Cerinto era um herege da época de João, que afirmava que, na verdade, Jesus Cristo não encarnou, mas o Espírito de Jesus entrou no homem Jesus. Jesus era um homem natural, de carne e osso, que não era Deus, e que no ato do batismo o Espírito entrou nele, e no ato da sua morte, um pouco antes dele ser morto na cruz, o Espírito de Jesus saiu dele. Ou seja, é uma heresia que também tira os méritos da morte de Cristo e da encarnação do Senhor e da divindade de Jesus. Então, nós vimos esse homem e esses seguidores afirmando esse fato, que Jesus Cristo não era um homem, em quem Deus
enfim, carne e osso, mas apenas um homem que Deus Filho encarnou. Aqui, no texto que nós fizemos leitura, João diz que Jesus é muito mais que isso. Ele é a vida que se manifestou e que impactou de maneira tão grande a vida de tantas pessoas, mas não apenas por um exemplo, mas pelo poder transformador do Espírito Santo. O que levou estes homens, os apóstolos e discípulos, a testemunharem, ou seja, a falar daquilo que eles viveram, e a anunciar, falar do que a obra transformadora de Cristo faz na vida das pessoas, proclamar as boas novas da salvação. Foi isso que eles fizeram, eles foram impulsionados por aquilo que Cristo causou na vida deles, como ser humano e Deus, e aquele que enviou sobre a vida deles o Espírito Santo e que morreu por eles. Meus irmãos, nada do que falamos até aqui é doutrina nova para os cristãos. Todos nós conhecemos até muito bem o que João disse. E não temos dúvida da humanidade ou da divindade de Cristo. No entanto, cabe a nós refletirmos a respeito de que impacto tais realidades têm causado às nossas vidas. De que forma isso tem impactado o nosso viver. E precisamos, assim como João, nos tornarmos cada vez mais testemunhas e proclamadores da pessoa e da obra de Jesus. Porque nós não vimos da maneira que eles podem declarar aqui, mas o que o Espírito realizou nas nossas vidas como cristãos, nos transformando, nos dando uma nova vida, nos dá condições suficientes de testemunharmos de Deus e de que aquilo que a Escritura fala a respeito de Cristo e a respeito da sua palavra são uma realidade concreta nas nossas vidas e que deve ser proclamado. E que Jesus Cristo deve ser defendido como um homem histórico, real, mas como Deus verdadeiro também, que salva todos os homens. Em segundo lugar, no nosso texto, nós vemos um chamado à comunhão e à alegria da parte dos cristãos. Os cristãos são chamados por esse texto, por esses versículos aqui. O motivo pelo qual João anuncia doutrinas importantes do Evangelho para os seus destinatários, como a doutrina da encarnação, a doutrina da salvação, é para que, conhecendo as doutrinas da graça de Deus e sabendo de onde elas verdadeiramente vieram, ou seja, da inspiração divina, foi Deus quem inspirou, foram as palavras de Cristo, foram as palavras que Cristo transmitiu do Antigo Testamento, foram as palavras que eles já tinham conhecimento, que foram inspiradas por Deus, e do fundamento lançado pelos apóstolos, pelos profetas do Antigo Testamento. Os primeiros destinatários da carta foram os judeus, aliás, os primeiros destinatários da palavra de Deus foram os judeus do Antigo Testamento, foi o povo de Israel. Essa graça de conhecer a verdade alcançou a nós nos nossos dias. Agora eles estão fundamentados nessa palavra. E os primeiros destinatários da carta, eles são chamados para que tivessem uma comunhão com os legítimos enviados do Senhor e não com os falsos mestres. É isso que João diz aqui. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comungar com os apóstolos, comungar com João, comungar com os demais discípulos, era comungar com aqueles que ensinavam a base do que viram, ouviram e tocaram do verbo da vida. Eles conheceram a palavra na sua fonte original, a própria encarnação da palavra, Jesus Cristo se revelou a eles e transformou a vida deles e os ensinou. Então era preciso ter comunhão com eles, mas era preciso comungar também com o Pai e com o Filho, que é o que João está afirmando aqui. Nós, como cristãos,
dos dias atuais, nós somos chamados a uma vida de comunhão uns com os outros. A nossa comunhão com o Pai e com o Filho se dá por meio da palavra. A nossa comunhão com o Pai e com o Filho se dá por meio da oração. A nossa comunhão com o Pai e com o Filho se dá por meio da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Todavia, a nossa comunhão uns com os outros também nos leva a exercer dons que Deus tem dado, a praticar o amor de Cristo uns pelos outros, a nos preocuparmos sinceramente com a vida dos nossos irmãos. Compartilhando os nossos dons e talentos, nós demonstramos o amor de Deus, como João demonstrou por aqueles daquele tempo. Somos chamados então a uma íntima, intensa e verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho por meio da palavra e da oração e do serviço. O apóstolo João, ele conclui esta passagem demonstrando que a escrita desta obra tem como objetivo proporcionar uma alegria completa. O versículo 4 ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Essa alegria completa, irmãos, ela se dá diante do fato de que, conhecendo a sã doutrina, os destinatários estariam confirmados, firmados, fundamentados na doutrina dos apóstolos. Eles cresceriam na graça e no conhecimento de Deus. Eles teriam capacidade para discernir e refutar os falsos mestres em seu ensino. Como discípulos do Senhor em nossos dias, o nosso papel é termos esta alegria produzida em nós pela verdade da palavra de Deus, pela comunhão uns com os outros, pelo compartilhamento, pela vivência prática destas verdades através da nossa vida. Essa obra, ela não é uma obra solitária. Essa obra não é uma obra auxiliada apenas pelos irmãos, ainda que o auxílio dos irmãos seja de extrema importância, ainda que a comunhão, ainda que o ato de servir e de ser servido, o ato de amar e de ser amado, seja algo que traz força e crescimento espiritual para nós. Todavia, nós temos o ente santo, que é a pessoa do Espírito Santo, atuando nas nossas vidas para que isso seja realidade também. E assim nós teremos uma alegria produzida pelo Espírito Santo, uma alegria plena, fruto do nosso conhecimento e revelação de Deus e da verdade da palavra do Senhor. Nós estivemos então analisando os primeiros 4 versículos da carta de João, desta primeira carta de João, e nós podemos tirar algumas aplicações ou lembrar de algumas aplicações práticas daquilo que nós tratamos aqui nesta carta. Em primeiro lugar, precisamos lembrar, diante de todas as afirmações que nos deparamos de pessoas que dizem conhecer a Jesus, que dizem conhecer a palavra, que falam e têm vários conceitos a respeito de Jesus, que o Jesus que a Bíblia nos ensina foi um homem de carne e osso, que foi o próprio Deus que se encarnou e que se tornou carne por meio de um milagre divino, por meio da geração no ventre de Maria, e que habitou entre nós, e que viveu como homem e como Deus, e que morreu pelos nossos pecados. Esse é o Jesus que nós conhecemos, e esse Jesus que nós conhecemos e que João diz aqui que tocou, que ouviu, que sentiu, que é o verbo da vida, que é a palavra de Deus que dá vida para as pessoas, ele é uma realidade que deve ser proclamada por nós, sabendo quem ele é e da maneira correta, da maneira que a Bíblia nos ensina. Proclamemos o verbo da vida para aqueles que ainda não foram alcançados por esta graça que nós fomos alcançados. Em segundo lugar, como aplicação importante que podemos ter, este verbo da vida, ele veio até nós, ele mudou as nossas vidas, assim como
ele mudou a vida dos apóstolos, dos discípulos, e ele nos leva a uma comunhão de amor uns com os outros e a uma comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa comunhão é de extrema importância para a vida do cristão. Vivamos essa comunhão de amor uns com os outros e, sobretudo, uma comunhão a cada vez mais íntima com o Senhor, o nosso Deus. E por último, nos apropriamos dessas verdades que nós temos aqui, como verdades de Deus, da doutrina da encarnação, da doutrina da divindade de Cristo, desses ensinamentos que são importantes para a fé cristã, porque mostram que Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Então, nos apropriemos, porque João diz que o motivo da escrita dessa obra é para que a alegria deles e a nossa seja completa. Ou seja, nos apropriemos e vivamos as verdades do Evangelho que são transmitidas a nós, para que, mediante a obra transformadora do Evangelho, do Espírito Santo, da nossa comunhão em oração com Deus, nós tenhamos uma vida de alegria, uma vida de satisfação na presença de Deus, uma vida plena e abundante, que transmite, que testemunha essas verdades pela nossa maneira de viver e glorifica a Deus. Que Deus, Ele nos abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Foi um prazer ter ministrado esta palavra, compartilhado esta palavra com você. Que Deus continue abençoando a sua vida e lhe fortalecendo.